Bom, meu nome é César, eu faço parte do movimento Dunamis. Eu queria agradecer aqui ao Felipe, pastor Marcelo, os pastores que me convidaram para estar aqui essa noite. Janine também, cadê ela? Está por aí. Enviou e-mail lá para a gente. Sabe, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por abrir o púlpito de vocês aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu espero que essa seja uma noite, hoje e amanhã, sejam 2 noites de edificação para nós. Porque eu não vim aqui só para trazer algo que Deus está fazendo na minha vida, eu vim para aprender com vocês também. Amém? Amém. Então esteja pronto para me ensinar. Posso contar com isso? Amém. O Dunamis, quem conhece o Dunamis? Levanta a mão. A maioria. Bom, para quem não conhece, o Dunamis ele é um movimento de jovens que surgiu lá em São Paulo em 2008, liderado por um pastor que é o meu pastor da minha igreja local também, o pastor Teófilo Hayashi. E o Dunamis, eu estou andando demais, né? Você não vai conseguir filmar, eu vou ficar parado aqui, tá bom? Eu só estou vendo ele fazer assim. Desculpa. E o Dunamis, então, ele surge para atingir os jovens universitários. Nós acreditamos que a partir do momento que nós atingimos as universidades, os jovens, nós estamos atingindo também a próxima geração. Nós queremos que pessoas, os jovens das faculdades, eles carreguem os valores e os princípios do reino de Deus, de tal maneira que quando eles se formarem, eles vão atuar em alguma esfera da sociedade. Eles vão atuar ou numa escola como professor, ou como dentista, ou como advogado, ou como um político, ou como um empresário, seja lá o que ele for, ou dentro do próprio ministério também. Enfim, ele vai atuar em algum lugar, e o importante é que ele carregue os valores e os princípios de Deus, sabe? A gente tem visto assim, muitos jovens quando entram na faculdade, talvez vocês conheçam alguns, muitos jovens quando entram na faculdade, eles se perdem, eles se desviam. Aqueles que nem conheciam a Jesus, ficam mais longe ainda de encontrar Jesus. Aqueles que já conheciam, muitas vezes fingem que nem conhecem. É aquele crente 007, sabe? Crente agente secreto. Depois de 5 anos você descobre que o cara é crente. Você fala, cara, não é possível. Você ia para o bar todo dia beber, você saía com a mulherada, você fazia um monte de coisa, estava sempre lá zoando, fazendo um monte de coisa, e você é crente. Enfim, a gente encontra diversos tipos de pessoas, mas o que nós queremos é levantar uma geração de jovens posicionados, que sabem o porquê Deus criou eles, sabe qual é o objetivo, que eles vão entrar nas esferas da sociedade e vão atingir essas esferas, vão levar o reino de Deus para onde eles forem, sabe, jovens que vão se levantar como políticos, que vão atuar na nossa nação, porque eu creio que existe solução para o Brasil. Sabe, eu creio que isso que nós estamos vivendo hoje, na verdade, é só uma ponta do iceberg, sabe? O iceberg ele fica 90% embaixo da água, 10% fica para fora da água. Eu creio que a gente está talvez começando a descobrir o que está acontecendo na nossa política, para realmente fazer uma faxina e que uma nova geração seja levantada e possa tomar posição, possa se posicionar naquele lugar de influência, levando os princípios do reino de Deus. Quem concorda com isso? Sabe, eu fico vendo tantas notícias aí na televisão, e eu estava até compartilhando com o pastor Marcelo hoje. Falei assim, a sociedade brasileira, ela é composta por 24% de pessoas que se dizem evangélicas. Existem estudos que comprovam que apenas 8% de uma sociedade é o que influencia o todo. Ou seja, se nós temos 24% de evangélicos, nós deveríamos estar influenciando o todo 3 vezes mais do que o necessário. Faz sentido isso? E o que a gente vê na verdade é o contrário. A nossa sociedade muitas vezes parece estar andando para trás, porque eu creio também que nós não precisamos só de pessoas que frequentam igrejas, nós precisamos de pessoas que carregam Jesus dentro do coração quando saem daqui também. Em todos os momentos nós precisamos de pessoas assim. Claro que esse também é um papel da igreja, mas o Dunamis ele surgiu para atingir especificamente os jovens universitários. Então a gente tem diversas ferramentas. Nós temos encontros semanais que acontecem em mais de 100 universidades dentro do Brasil e fora do Brasil, debaixo da supervisão do movimento Dunamis. São os Dunamis Pockets. Se você atua numa faculdade hoje e quer levar, como se traduzindo assim para vocês entenderem, como se fosse uma célula, né? Vocês estão familiarizados com esse termo aqui, né? Então é como se fosse uma célula que acontece dentro das faculdades semanalmente, onde nós levamos avivamento, curas, sinais e maravilhas, palavras proféticas. Nós ativamos os dons daqueles jovens,
sabe? Nós cremos que jovens que conseguem se mover nos dons do Espírito, são jovens também que vão ser relevantes na sociedade. Não só isso, porque isso é uma parte que vai simplesmente nos capacitar para cumprirmos o nosso chamado, mas é importante nós fluirmos nos dons, né? Nós orarmos pelos enfermos. A gente desafia os líderes de pockets a, sempre que você vê alguém com um gesso no braço, um gesso na perna, para essa pessoa e ora por ela, porque você não vai ver uma cura acontecer se você não orar por enfermo. Tem pessoas que estão em busca de cura, em busca de mais ousadia. Nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, assim como a grande comissão nos diz. Mas na verdade eles não estão, nos últimos 7 dias eles não oraram por ninguém. Dificilmente você vai ver uma cura se você não orar. Quem concorda? Então a gente desafia esses jovens, vai lá, ora por todo mundo, vai atrás. E se não acontecer, continua acreditando que Deus é bom, porque Ele é bom. Amém? Então assim, o Dunamis ele tem diversas outras ferramentas. A gente faz algumas conferências, a gente faz pequenas conferências, grandes conferências, a gente faz eventos, programas pela internet, muita coisa. A gente viaja pregando o Brasil inteiro. E eu quero te convidar a acessar o nosso site www.dunamismovement.com, tá? Acessa lá depois. A gente vai ter uma mesinha lá no fundo, vai ter alguns materiais, CDs, DVDs, DVD de pregação, CD de música, muita coisa boa para vocês comprarem. Tudo que vocês comprarem vai abençoar o movimento, tá bom? Esse recurso vai todo para o movimento Dunamis, para sustentar o escritório que a gente tem aí. Só no Dunamis Pockets nós temos 5 pessoas que estão de tempo integral, dedicando a sua vida para que esses jovens universitários possam ir para o campo de batalha e atingir as faculdades. Aí a gente tem mais um monte de gente trabalhando em muitas outras áreas, então é muita gente mesmo. Saiba que tudo que você comprar vai estar abençoando esse movimento, tá bom? Falei muito, né? Não? Tá, podia falar mais meia hora sobre o Dunamis, mas eu quero chamar aqui o meu amigo Gustavo. Ele é um carioca que mora em São Paulo. Ele está quase paulista. E eu quero que ele compartilhe com vocês uma palavra daquilo que está no coração dele, tá? Eu sei que o Gustavo tem viajado comigo já faz alguns meses, e ele tem algo de Deus para falar para vocês. Então abre o teu coração para aquilo que ele quer compartilhar. Boa noite. Eu ia até fazer uma brincadeira. Eu subi aqui, o pessoal já ia achar que eu era paulista, mas só de falar o nome Gustavo já vão ver que eu sou carioca. Eu tenho andado com o César, como ele falou, e para ser bem objetivo, eu era aquele crente há 2 anos atrás, aquele cara que você não podia contar com ele, aquele cara que chegava na igreja, sentava lá no fundo, aquele cara que quando você fazia um projeto, qualquer coisa, você não poderia contar jamais. Por quê? Eu me converti com 20, hoje eu tenho 31, e eu passei 10 anos só vivendo a vida profissional, só entendendo que eu deveria, como muitos jovens, a gente faz todo o planejamento, estuda, e curso, e como eu tive um negócio cedo, eu acabei entrando de cabeça no negócio e só pensava nisso. E o mais interessante, que o meu pastor é meu sogro, eu ajudei praticamente a fundar a igreja, mas eu ajudei no braçal, não ajudei no espiritual. Entende? O braçal de você pintar uma parede, de você... Então, assim, todo mundo sabe que o Brasil vive uma crise já há alguns anos, e há 2 anos atrás, eu entendi que foi por crise, mas eu tenho cada dia mais certeza que não foi a crise. Deus me levou para São Paulo, me levou para morar na esquina de uma igreja, e de um povo que eu não conhecia, e de um povo que eu não tinha nem noção que existia. Por quê? O povo carioca sabe que a gente tem vivido aqui no Rio muitas igrejas que viveu muito tempo, o tempo gospel, né? Aquele tempo que é só da boca para fora, e sem fazer crítica jamais, porque eu acho que, por misericórdia, eu acho que teve muitas pessoas que foram usadas para libertar, curar muita gente, e eu vi muito isso. Mas quando eu cheguei nessa igreja, eu comecei a ver coisas que eu fiquei envergonhado. O cara no meio da rua, orando pelo outro. Eu falei, gente, onde que eu estava que eu não vi isso? Eu não conhecia Dunamis, eu não conhecia ninguém. E aí eu comecei a entender o que Deus tinha para mim. E voltando atrás, quando eu me converti com 20,
Uma semana depois eu estava numa Assembleia de Deus, porque meu sogro era um pastor que ele cantava também, e aquelas irmãzinhas, até brinco assim, se você me permite, aquela irmãzinha Matrix, aquela que está num lugar assim e aparece do nada atrás, ela me entregou uma palavra sobre ministério, e eu fiquei assustado assim, mas eu nunca me posicionei. Nunca deixei meu coração aberto para isso. E eu entendi que essa transição para São Paulo, eu não tinha escolha. Eu conversando com meu sogro, você não tem escolha agora. Agora é só você e Deus. E foi exatamente isso. Então, nessa caminhada que eu tenho dado com o César, eu tenho visto cura, eu tenho visto libertação, e eu tenho sido muito esticado. A gente tem esse termo assim, esticado espiritualmente. Uma das experiências que a gente tem vivido, lá na igreja tem um ministério chamado Alcance, um ministério de evangelismo. E aí o líder tem só ideias assim, que te tira assim da tua zona de conforto, aí muito forte. Uma delas é ir para o meio da Paulista, antes você já está buscando palavra profética, palavra de conhecimento. Aí, gente, como é que eu vou buscar a palavra com pessoas que eu nem conheço? E Deus mostra. Então assim, a gente tem vivido isso. Outra coisa foi na Cracolândia. E nesse processo do alcance, eu senti de Deus de trazer algo que para mim foi muito forte. Que eu acho que, tratando de missões urbanas, eu acho que é um ponto principal para você entender qual é a base para você evangelizar, qual é a base para você falar de Deus, qual é a base. Uma vez eu estava em casa, eu estava vendo uma reportagem, logo depois desse movimento todo, dessa minha transição, ainda impactado com o que Deus estava fazendo, e teve um atentado desse do Estado Islâmico. E o normal, né, a gente ficar como assim, cara, matou não sei quantas pessoas, criança, isso me toca muito. E aí Deus falou assim comigo, claramente: você está disposto a amar um cara desse? Você está disposto a amar um terrorista desse? É forte, né? Tipo assim, é muito forte isso. E na hora eu comecei a compreender que a base de tudo é você amar o outro, você amar a pessoa, independente do que vai acontecer. É você chegar para um cara que mora na rua, você precisa amá-lo antes. É você chegar para uma pessoa que está nas drogas, você precisa amar o cara. Você precisa amar. E se você às vezes tem alguma dificuldade, a gente precisa orar antes. Eu tenho feito muito isso, eu preciso aprender muito. Eu estou nessa estrada ainda, estou sendo assim, capacitado, mas uma das coisas que eu tenho feito bastante, eu tenho me colocado aonde? No risco, porque quando você se coloca no risco, você fica na dependência de Deus, você não usa as suas ferramentas, entendeu? E uma coisa que eu queria muito, que eu senti muito de Deus para fazer aqui hoje, muito porque a gente tem vivido um momento muito especial, uma graça assim sobre cura, sabe? A gente tem passado por algumas igrejas, o César tem vivido uma situação pessoal que tem nos esticado muito, porque a gente é amigo, eu conheço a família dele, eu conheço a filha dele, eu conheço a mãe dele, a mãe, o pai, a esposa, e a esposa há 15 dias atrás descobriu que está com linfoma. E para quem está em volta, em primeiro momento eu fiquei meio assim, e sabendo que Deus ia fazer algo, sabe? Que Ele já está fazendo algo. Ele está esticando, na verdade, não só a família dele, como todo mundo que está em volta. E desde o primeiro dia, desde a primeira semana, Deus tem feito coisas maravilhosas no que diz respeito à cura. E eu queria saber aqui, e para a gente viver isso, para a gente colocar em prática, tá? Primeiro eu queria fazer uma pergunta muito clara, queria que vocês fossem muito sinceros, porque isso, eu acho que a sinceridade, você ser vulnerável perante a Deus é muito importante. Quem aqui, é lógico que muitos têm, mas cara, eu tenho algo assim, eu sou muito tímido, Deus às vezes, eu não sei qual é o momento, se eu devo orar, se eu devo fazer, como é que eu faço, qual o caminho que eu sigo. Quem aqui sente isso? Pode levantar a mão com sinceridade. Ok, maravilha. Agora a gente vai orar exatamente por uma questão, vamos orar por enfermidade. Quem que tem alguma enfermidade específica, coluna, dor de cabeça, tá com um problema que a gente vê, é sério, é muito sério, mas eu queria que vocês levantassem a mão, por favor. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Beleza. Tá?
Qualquer tipo de enfermidade que vocês tenham nesse momento, qualquer tipo, fica de pé, por favor. Quem que aqui que levantou a mão, que é um pouco tímido, vá até essas pessoas e coloque a mão nela, por favor. Quem que tem aqui, eu sou tímido e tal, vai até elas, por favor. Coloque a mão. Precisa de mais gente, por favor. Teve mais gente que levantou a mão. Pode ir, querido. Aqui a gente está em casa. Deixa eu só falar uma coisa antes, que eu sinto de Deus de falar. Quem já ouviu falar sobre aquele cara que tem um dread, o Todd White, aquele que tem sido usado na cura? Você sabe quantas vezes que ele orou por pessoas e começou a acontecer? Não que isso tem que ser, isso não é padrão. Eu só quero dizer porque isso na nossa cabeça às vezes parece que é impossível, mas não é você quem faz, tá? Não é você, é Deus, entendeu? Foi para mais de 50 vezes ele orando. Não quer dizer que isso vai acontecer isso, tá bom? E nada aconteceu. Só no mercado ele orou por uns 20 e nada aconteceu. Então, se Deus te incomodar, porque esse ato é um ato profético, é um ato que você vai sair amanhã ou você vai sair hoje e Deus vai te incomodar para você orar por alguém. Creia nisso, porque isso vai acontecer, tá? Se vai acontecer, vocês têm que se colocar no risco, porque quem faz não são vocês, tá bom? Eu vou fazer uma oração. Checa a condição e dá checa para ver se está muito dolorido, como é que está, se é o pescoço. Checa, por favor. 0 a 10, por favor. Faz essa escala. Para após a oração a gente fazer essa análise. Checa no teu corpo físico essa dor que você levantou, onde 0 é nada de dor, então você devia estar sentado. Né? E 10 é assim, eu preciso sair correndo agora, eu preciso ir lá para o hospital tomar uma morfina que eu não estou aguentando de dor, eu tenho que correr agora, tá? É importante a gente saber, porque a gente vai orar, e a gente vai orar, e a gente vai orar, e você vai ver que a sua dor vai começar a diminuir. Então essa régua é importante para a gente poder mensurar o agir de Deus e como Ele está se movendo agora. E tudo bem se talvez você falar, eu estou com 8, e eu continuo com 8, depois da segunda oração eu continuo com 8, nós sabemos que Deus é bom, amém? Mas eu creio que essa é uma noite onde Deus está derramando sobre nós uma unção de cura, sobre essa igreja. Eu sinto muito forte que um romper de cura vai acontecer aqui, e vocês serão pessoas que serão como aqueles apóstolos lá no Novo Testamento, em Atos, está escrito que aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. Vocês serão reconhecidos como pessoas que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Quem crê nisso? Amém? Amém? Então a gente vai começar a orar agora. O Gustavo vai começar a orar. Todo mundo já checou aí? Já fez o movimento? Gira teu ombro, gira teu pescoço, gira teu joelho. Quer dizer, o joelho não dá para girar, mas balança o joelho. Tá bom? Pai, obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor está acima de tudo, Senhor. O Senhor sabe de tudo e o Senhor está no controle de tudo, Pai. Senhor, eu declaro o céu na terra e eu peço que o Senhor... Eu declaro o reino de Deus nesse lugar, porque no reino de Deus, Pai, ele é feito de paz, justiça e alegria. No reino de Deus não existe enfermidade, Pai. No reino de Deus não existe câncer, não existe dores no osso, não existe dores, Pai. E eu peço que o Senhor agora vai religando o que está desligado, Pai. Que o Senhor vá refazendo, Pai, a questão óssea, que o Senhor vai mexendo em cérebro, Senhor, que o Senhor vai tirando problemas, Pai, que às vezes pode estar no coração, Pai, questões mentais, Pai. Eu peço que o Senhor vá agora derrame o teu poder sobre esse lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu também, Pai, na tua autoridade, Senhor, eu declaro que esse espírito de enfermidade sai agora em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Esse espírito que tem atrapalhado seu filho a caminhar, atrapalhado seu filho a trabalhar, atrapalhado seu filho a vir até a igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, anulado e destruído, em nome de Jesus. Peço agora que vocês agora, o que estava doendo, faz uma de 0 a 10, você vai um 5, 4, eu preciso que vocês analisem isso, por favor.
faz a análise do que estava doendo, por favor. Quem sentiu uma melhora, levanta a mão, por favor. Quem sentiu uma melhora? Uma pessoa, amém. 2, 3, 4. Quem mais? 5. Amém, amém, glória a Deus. Vamos continuar orando. Eu sinto que Deus tem mais para romper essa noite, amém, igreja? Ele vai trazer mais cura agora sobre nós. Então continua com a tua mão aí sobre esse lugar que está com enfermidade, que está doendo, que está, sei lá, luxado, qualquer coisa. Coloca a mão agora. E Deus, nós te agradecemos porque o Senhor já começou a tocar, o Senhor já começou a se mover essa noite aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor, e pedimos por mais. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que começa a tua obra e o Senhor termina a obra que o Senhor começa. Eu te peço agora por 100% de cura sobre todos aqui essa noite. Cobre cada célula desses nossos irmãos com o teu sangue, Jesus. Aquele sangue poderoso que foi derramado na cruz, que veio para nos redimir dos nossos pecados e que veio para nos curar das nossas enfermidades. Eu te peço agora, derrama o sangue de Jesus sobre nós, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, seja livre no nosso meio. Toca agora os nossos corpos, toca agora, Senhor, e remove toda a enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá uma checada agora. Quem foi 100% curado, levanta a mão. Quem está sentindo 100%, que aliviou 100% da dor? Tem alguém? Uma pessoa. Vamos dar uma salva de palmas para uma pessoa, porque ele acabou de ser tocado pelo sangue de Jesus, está sem dor. Você como é que está? Melhorou? 100% ou não? Total também? 100%. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom. Quem mais? Quem mais? Você como é que está? Mais ou menos, mas já está melhorando? Chegou a melhorar? Não, se não, tudo bem, a gente não precisa. Está sentindo dor, mas eu digo, está diminuindo a dor, está igual, como é que está? Tá, então a gente vai orar até o final do culto, tá bom? E a gente vai continuar orando, eu creio que Deus vai te tocar até o final do culto. Cara, se você tiver qualquer tipo de dor, a gente vai ficar orando aqui, nem que a gente passe a madrugada orando, mas a gente ora por você. Até você falar para mim, eu falo isso pro Gustavo, até você falar para mim que você não quer mais oração, eu não paro de orar. Beleza? Como é que está aí? Já aliviou 30%. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor já começou a tocar na vida do nosso irmão. Pedimos que o Senhor finalize a tua obra 100% essa noite, em nome de Jesus. Nós temos fé e nós cremos que o Senhor é bom, Pai. Traz 100% de cura, em nome de Jesus. Quem mais? Quem mais? Como é que está, pastor? Normal? Continua igual. Tá bom, nós vamos orar também, tá bom? Você, irmã? Não dá para sentir. Tá, então pela fé nós declaramos agora 100% de cura. Que todos os exames que você for fazer não vai constar nada, em nome de Jesus. Amém? Como é que tá? 80%? Já melhorou? 80%, é isso? Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. 80%. Muitas vezes, igreja, a cura ela não acontece assim instantânea. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele teve que orar 2 vezes pelo enfermo. Você já viu essa passagem? Eu fico pensando, cara, se ele era Jesus e ele precisou mais de uma oração, tudo bem se a gente precisar ficar aqui a noite inteira orando. Eu conheço testemunhos de pessoas que ficaram 7 horas orando por pessoas e nada acontecia. Depois da 7ª hora veio a primeira onda sobre a vida daquela pessoa, ela começou a sentir uma eletricidade. Depois de hora em hora, foram 14 horas de oração até que aquela pessoa fosse 100% curada e liberta. E toda vez que eu lembro dessa história eu fico pensando, sabe, será que eu tenho coragem para ficar 14 horas orando por alguém? Por isso que eu falo, até você falar, chega, a gente não para. Beleza? Como é que você está, irmã? Está melhorando? Não melhorou tudo, mas está melhorando. Amém, nós cremos também que Deus vai te tocar 100%. E a senhora, como é que está? Está melhor também? Amém, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. No final a gente vai continuar orando por todo mundo. Vocês podem sentar? Obrigado, Gustavo. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Eclesiastes 3, que fala o seguinte: existe tempo para todas as coisas. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar,
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Depois lá no versículo 10, no versículo 11, fala assim: tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo, também colocou a eternidade no coração do homem, mesmo assim ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Sabe, essa palavra de Eclesiastes 3 na minha vida é algo que eu sempre busco entender quais são os tempos e as temporadas que Deus está me levando, porque nós vivemos temporadas diferentes com Deus na nossa caminhada. Quem consegue ver isso? Não é? Você vive tempos diferentes com Deus. Quando você estava naquele dia ou naquela noite que você se entregou para Jesus, você lembra? Você estava chorando, estava com aquele ranho descendo pelo nariz, aí começa a te incomodar, você não sabe se você limpa, se está com vergonha, não é verdade? Você está chorando pra caramba, você está ali aos pés do altar se entregando para Jesus. Eu não sei como é que foi a tua conversão, mas aquilo ali é um tempo que você começa a viver com o Senhor, que sim, nós oramos para Deus, renova um primeiro amor em mim, né? Quem ora essa oração? Eu oro: Deus, renova aquele fogo do primeiro amor, aquela chama que ardia em mim no primeiro amor, renova isso em mim, traz isso novamente para mim. Mas nós não podemos voltar lá atrás e viver aquilo novamente, porque já passou, o tempo ele passa. Nós podemos sim pedir para Deus trazer aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquela paixão que nós precisamos cultivar para os nossos dias de hoje, mas aquele tempo já passou. Então assim, eu fico sempre pensando, sabe Deus, eu não quero desperdiçar a temporada que o Senhor tem para mim, porque o Senhor me conduz em temporadas diferentes, o Senhor me conduz a cada momento em situações diferentes. Cada pessoa que passa por mim é uma oportunidade de viver uma nova temporada com Deus. Cada pessoa que você encontra no mercado, que você encontra na rua, que você encontra no teu trabalho, que você encontra na fila do açougue, que você encontra quando você vem para a igreja, é uma pessoa que você pode começar a construir uma história com Deus. Sabe, o tema desse seminário é missões urbanas, não é isso? O que eu creio de missões urbanas? Nós somos missionários de tempo integral. Você é um missionário de tempo integral. Sabe por quê? Porque você, quando você aceitou Jesus no teu coração, você se alistou para um exército celestial que não tem folga. Eu estava conversando com o Felipe, ele falou que ele trabalha 21 dias e folga 21. Cara, glória a Deus pelo trabalho dele, né? Mas o trabalho celestial, ele é 24/7. Ele não para. Sabe, na vida do Felipe, quando ele está lá, ele embarca e ele vai lá fazer o trabalho dele. Ele está 21 dias trabalhando lá nas embarcações, em alto mar, trabalhando no trabalho terreno dele, mas ele nunca deixa de ser um servo do Senhor. Ele leva o reino de Deus em alto mar. E quando ele volta, ele passa mais 21 dias aqui na terra, de volta, né? Não na lua, na terra, né? Não. No mar e na terra. Ele volta, ele não é astronauta, tá gente? Ele trabalha lá em alto mar. Então quando ele volta e ele está aqui na terra, ele tem mais 21 dias como missionário de tempo integral. Só que agora não é mais em alto mar, agora é na sociedade na qual ele está inserido. É na família, é no mercado, é quando ele vem para a igreja, é quando ele vem aqui fazer, quando vocês vêm lutar aqui junto com ele. Vocês não têm lutado aqui? Amanhã vai ter luta? Não? Você podia tirar um rolo. Mas enfim, a questão é, eu creio que nós somos missionários de tempo integral. Ponto. Você não precisa simplesmente falar assim: eu estou parando a minha vida 6 meses, estou indo para a África alimentar crianças para falar que você é um missionário. Não. Você é um missionário de tempo integral. Por onde você passa, você carrega os valores do reino de Deus. Você serve a um Deus que é um Deus que não para. Ele é de tempo integral. Sabe, é comum no ministério a gente perguntar para as pessoas: você trabalha no ministério de tempo integral? Eu mesmo faço essa pergunta, e toda vez que eu faço essa pergunta eu me corrijo, porque eu sei que essa não é a pergunta certa. Não é correto você perguntar: você trabalha no ministério de tempo integral? Porque na verdade todos nós trabalhamos no ministério de tempo integral. Não são só os pastores, né, os obreiros, as pessoas que trabalham na igreja
que são ministros de tempo integral. Todos nós somos ministros de tempo integral. A diferença é de onde vem o teu salário no final do mês. Uns recebem da igreja, outros recebem da empresa. Não é mais espiritual aquele que está aqui pregando do que aquele que está lá na rua evangelizando full time, tempo integral. Por onde você passa, você tem uma palavra, você tem um abraço, você tem um sorriso, você consegue levar o amor de Jesus por onde você passar. Eu creio nisso, sabe? Eu tenho alguns testemunhos que eu vou compartilhar com vocês de coisas muito loucas que Deus fez comigo. E não era em situações aonde eu estava aqui no palco. Sim, muitas vezes a gente vê coisas tipo sinistras acontecendo, como a gente fala lá em São Paulo, coisas bizarras. Não sei se é um termo que fica ruim para falar aqui no Rio, mas a gente fala isso lá em São Paulo, sabe? Uma coisa tipo, é bizarro o que Deus fez lá na conferência. Eu vi um cara levantar de uma cadeira de roda, eu vi uma menina levantar de uma cadeira de roda. Sabe quando você olha assim, a pessoa chega numa cadeira de roda? Eu fui na casa daquela jovem orar por ela, uma jovem da nossa igreja. Do nada, ela começou a ter uns espasmos e ela não conseguia mais mexer, ela não conseguia mais ficar parada, ela só ficava mexendo, ela ficava mexendo a mão o tempo todo. Foi nos médicos, os médicos não descobriram, esse negócio começou a afetar o corpo inteiro dela, ela começou a perder as forças da perna, e a gente falou, o que está acontecendo com ela? E nenhum médico conseguia saber o que era. A gente foi orar por ela e adivinha, o que aconteceu? Nada. Você achou que ela levantou, né? Teve um tremelique lá, caiu no chão. Não aconteceu nada. E eu saí da casa dela, eu fui visitar ela. É uma filha de um amigo nosso da igreja. Eu falei, cara, que coisa doida. Essa menina estava boa, há 2 semanas ela estava indo na igreja. Agora 2 semanas depois ela está lá, tremendo a mão, dela não conseguia segurar as coisas. Ela ficava assim, ó. Ela não conseguia comer mais, tinha que dar comida na boca dela. Uma jovem de, 16 anos. E aí eu fui junto com o líder de jovens, a gente visitou ela, a gente orou por ela. E foi um monte de gente orar por ela. E tinha gente que falava, isso aí é ataque espiritual, fizeram uma culpa para você. Começaram a falar um monte de coisa, está em pecado. Começaram a falar um monte de coisa. E aí ela me perguntou, você sente que é alguma coisa? O que você sente que é? Eu falei, posso ser sincero? Eu não sinto nada. Deixa eu falar outra coisa aqui. Você às vezes, quando você tenta dar resposta para tudo, você se complica. Se você não tem a resposta, não dê a resposta. Eu não preciso saber tudo. Eu sei que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, tudo bem, essa é uma verdade que a gente tem que apresentar para as pessoas, a gente sabe isso, mas não se passe por uma pessoa que sabe de tudo. A Bíblia fala que o tolo quando está calado se passa por inteligente, sabe? Às vezes é bom a gente ficar calado, você faz aquela cara de aham. Sabe quando a pessoa está falando uma coisa que você não faz nem ideia do que ela está falando, você fala aham? Você até fecha o olho assim para parecer mais intelectual, né? Claro. Mas enfim, voltando aqui porque eu estava falando, eu virei para ele e falei, eu não sei, sinceramente, não sinto que é algo espiritual, mas também não sei. Acho que a gente tem que ir no médico, né? Procura mais alguns médicos e tal. Eu creio que Deus ele usa tanto o sobrenatural quanto a medicina para te curar, porque Deus ele dá criatividade para o homem, ele dá inteligência para o homem começar a descobrir coisas que antigamente, já parou para ler aquele livro, Generais de Deus? Vocês conhecem esse livro? Eu quero indicar para vocês, Generais de Deus. É um livro sinistro para a gente ler. Conta a história de vários moveres de avivamento do século passado. E as pessoas morriam de tuberculose. Morria de coisas que a gente olha hoje e a gente fala, a gente não morre disso. Até acontece alguns casos, eu sei, de tuberculose, algumas coisas mais profundas, mas assim, é uma coisa que tem tratamento. Naquela época a pessoa pegava tuberculose, ela ficava 6 meses de cama, tomando chá e botando compressa de água quente na testa para ver se melhorava. Então Deus ele dá inteligência para o homem curar, seja através de uma ação sobrenatural, através da medicina. Eu creio nisso. E aí a gente estava então orando por aquela menina, nada aconteceu. 1 mês e meio depois, mais ou menos, ela foi para o nosso retiro de Páscoa, lá da nossa igreja, aquele mesmo do joguinho, que eu estava conversando com vocês. E o que aconteceu? A gente tinha recebido alguns missionários noruegueses, que tinham vindo da Noruega. Ó, que revelação! Missionários noruegueses que estavam lá direto da Noruega, no nosso retiro. Eles vieram passar uma temporada com a gente. E aí eles olharam para aquela jovem. Isso me chamou muita atenção, porque todos nós estávamos orando por elas, mas aqueles missionários com uma fome tão grande no coração deles, sabendo que diversas pessoas da igreja, pastores, líderes,
Meu, todo mundo já tinha orado por aquela menina. Todo mundo conhecia aquela menina. Todo mundo estava se comovendo e querendo e se movendo em compaixão para orar por ela. E nada acontecia. E aqueles missionários olharam e foram perguntar para ela: ei, o que está acontecendo? Né? Só que eles falaram inglês, né? Aí ela falou: não, eu estou com um problema, assim, assim, assado e tal, parará. Eles: meu, posso orar por você? Ela: claro. Aí eu fico pensando, imagine a fé dela. Meu, os pastores da igreja já oraram, os líderes já oraram, sabe? Sei lá, todo mundo já tinha orado. Aí tipo, a cabeça dela devia estar assim: meu, será que esses caras muito loucos que vieram lá da Noruega, tudo branco, mas assim, branco, os caras eram dessa cor assim, ó. Meu, eu nunca vi gente tão branca, da cor da cadeira. Eles eram brancos mesmo, do cabelo vermelho ainda, meu, parecia que estava pegando fogo. Enfim, os caras, eles não podiam nem tomar sol. Eles tinham que andar meio que de calça e blusa meio comprida, de tão branco que eles eram, porque o protetor solar não aguentava, sabe? Mas enfim, eles olharam e ela estava lá. Ela: vamos lá. Ela já recebeu oração, e nada tinha acontecido. Aqueles missionários com o coração faminto também chegaram, oraram. Aquela menina levantou da cadeira de roda, foi instantaneamente curada. Sabe, a gente nunca sabe quando Deus quer agir e como Ele quer agir. Muitas vezes a gente formata a maneira como Deus vai agir, e aí a gente coloca o Espírito Santo às vezes dentro de uma caixinha e chega para as pessoas e apresenta: olha que legal, eu tenho uma caixinha, essa caixinha se chama Jesus, e dentro dela tem o Espírito Santo, também tem o Deus Pai, e aí abre a caixinha e vai mostrando. Sabe, evangelismo e viver em missões é muito mais do que isso, é além, porque a gente nunca sabe como Ele quer agir e quando Ele quer agir. Então a gente tem que estar alerta, tempo integral. Por isso que eu creio que todos nós somos chamados para sermos ministros de tempo integral. Você é uma pessoa que carrega o reino de Deus para onde você for o tempo todo. Quem concorda comigo? Amém? Então, voltando para essa questão de temporada e para essa questão de cura, eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho, sabe? Quando eu me converti em 2010, eu me converti porque, aliás, eu vou falar um pouco antes. Eu morei aqui no Rio um tempo, mas antes disso, lá em 2003 mais ou menos, nossa, faz tempo já. 2003 eu era um jogador de tênis. Eu comecei a jogar tênis profissionalmente. Meu pai, ele tinha uma condição financeira boa, e eu joguei tênis até os 19 anos. Eu morei fora de casa jogando tênis, e eu aprontei muito nessa minha época que eu era tenista, mas eu aprontava que nem o Charlie Brown cantava, sabe? Eu era um louco, mas um louco consciente. Talvez os jovens conheçam a música do Charlie Brown, ou os mais velhos, né? Porque já é da minha época. E ele falava que ele era um louco, mas um louco consciente. Eu me colocava nessa categoria. Eu saía para a balada, mas eu não bebia tanto, sabe? Eu só bebia. Na hora de fumar, eu fumava, mas não fumava tanto. Eu só fumava, sabe? Na hora de usar droga, eu usava droga, mas não usava tanta droga. Eu só usava um pouco de droga. Até que com 19 anos, meu pai perdeu o emprego, e aí a condição financeira apertou, eu tive que parar de jogar tênis. Eu estava bem na fase de transição do juvenil para o profissional, e tênis é um esporte muito caro, né? E meu pai que me sustentava. Eu tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro de tênis lá em São Paulo, e no nosso país o incentivo do esporte, se não for futebol, é meio complicado, né? Então eu ganhei uma mochila. Eu lembro quando eu fui vice-campeão brasileiro, eu ganhei uma mochila, uma garrafinha de água e um parabéns. Foi isso que eu ganhei. E eu fui atrás de patrocínio, não consegui. Meu pai perdeu o emprego, então eu tive que parar de jogar tênis. Voltei para casa e comecei então a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro. Quando eu ganhei o meu dinheiro, eu me senti agora o independente. Sabe aquela fase que você começa a ganhar o teu primeiro salário, e aí você fala: não, agora eu pago minhas contas. Eu conseguia comprar o meu lanche do McDonald's, eu conseguia comprar o meu tênis, a minha calça jeans, eu estava me achando já o cara. E aí eu comecei a ir para a balada e comecei a me afundar. Aquilo que eu fumava só um pouquinho, eu comecei a fumar um monte. Quando eu vi, eu já estava começando a comprar as minhas carteiras de cigarro, o meu maço de cigarro. E eu ia para a balada e cada vez eu fumava mais, cada vez eu bebia mais. E de repente as drogas que eu não queria usar, eu começava a usar. E eu comecei a me afundar na minha vida. Dos 19 aos 22 eu me afundei assim. Eu cheguei a me envolver com rave. Eu não sei se aqui tem muita rave aqui no estado do Rio de Janeiro. Rave são festivais de música eletrônica que acontecem meio que no meio do mato, onde as pessoas ficam horas e horas. Aliás, eu já fiquei dias usando droga, bebendo, fumando e ouvindo música eletrônica.
E eu comecei a me envolver com isso, eu ia para lá e eu estava lá, e aquela era a minha pegada, eu estava super feliz e tal, até que chegou um dia, um amigo meu bateu nas minhas costas no meio de uma rave, bem de madrugada, eu já estava drogado, muito louco, e um amigo meu bateu nas minhas costas e falou: cara, você está mal, hein? Você está parecendo Cazuza. Naquela hora, eu ouvi isso, cara, ele está rindo assim de... Naquela hora caiu a ficha assim, sabe, eu tinha 22 anos, falei, cara, eu quase fui um tenista profissional, eu era um atleta, o que eu estou fazendo aqui? Os meus pais sempre me deram um estudo, uma base, o que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu estou fazendo com a minha vida? Comecei a entender que Deus tinha algo diferente para mim. Na época eu nem fazia noção que era Deus, na verdade, né? Mas eu falei, cara, eu tenho que mudar de vida. Foi isso que eu pensei, eu preciso mudar de vida. E naquele dia, eu falei, agora eu preciso arranjar uma namorada. E aí eu fui atrás de uma namorada, eu falei, eu preciso arranjar alguém que não fuma, que não bebe, que não usa droga, né? Alguém que é caseiro, que eu preciso sair dessa vida. Foi aí então que Deus colocou no meio de uma rede a minha esposa. Ela não bebe, ela não fuma, ela não usa droga, ela nunca fez nada de errado, coitada. Sofreu na minha mão. Mas do nada, depois é uma outra história, como ela chegou naquela rede também, porque ela não gostava daquilo. E eu encontrei ela, e aí a gente trocou o telefone, a gente começou a sair, eu comecei a namorar com ela, e falei, é com ela que eu quero ficar a minha vida. Porque eu olhava para ela como um espelho, e ela também não era cristã, ela não era nada, ela acreditava em Deus, mas não era nada. 3 meses depois que eu conheci ela, meu pai caiu enfermo, meu pai teve um infarto, um derrame, eu corri com ele para o hospital, ele ficou 60 dias em coma. Eu estou acelerando assim toda a minha vida, só para a gente poder chegar no fim com um propósito. E o que aconteceu? Naquele momento, depois de 3 meses, eu estava analisando tudo, eu vi, caramba, Deus colocou ela na minha vida, para eu poder passar por aquela crise, sem me afundar, como eu provavelmente teria me afundado. Eu brinco, eu falo que Deus colocou um anjo no meio do inferno, e eu creio que nós somos como anjos no meio do inferno, para salvar as pessoas lá fora. Aquilo que a minha esposa fez na minha vida, foi algo que transformou a minha vida, senão eu não estaria aqui hoje provavelmente pregando para vocês. Mas ela, depois a gente foi entender toda a história, aí a gente começou a namorar, eu pedi ela em casamento, ela engravidou, depois que ela engravidou eu falei, então a gente vai casar, a gente acelerou o processo de casamento, nós casamos, minha filha tinha 3 meses, minha filha nasceu, 3 meses depois a gente falou, a gente olhou para aquele bebê, e a gente falou assim, o que a gente vai ensinar de Deus para essa pessoa? Tipo, eu olhei, falei, cara, eu não sei nada de Deus. Ela falou, eu também não sei. Foi aí então que uma amiga nossa da família, que era evangélica, que era cristã, que sempre falou de Jesus pra gente, a gente procurou ela e falou, a gente quer procurar uma igreja, me ajuda. Partiu da gente sim, mas ela sempre esteve disponível, durante 7 anos, aliás mais, eu conheço ela desde os 6 anos de idade, isso daí foi com 23, 17 anos, ela evangelizou a minha família, ela estava lá, presente, em todos os momentos, alegres ou tristes, eu considerava ela como uma segunda mãe, considero ela como uma segunda mãe para mim, e foi ela então que trouxe eu e minha esposa para a igreja, a gente visitou várias igrejas, a gente passou, sabe, por diversos lugares, até que a gente chegou na igreja que a gente está hoje, que é a igreja Monte Sião, onde nós entregamos a nossa vida para Jesus em janeiro de 2010, e de repente, a gente começou a ver a mão de Deus se movendo, sabe, eu fui batizado no Espírito Santo, 4 meses depois eu não era nem batizado nas águas, começou a dar um nó na minha cabeça, pode isso produção, sabe, eu estava com aquele questionamento, mas depois eu fui ler a Bíblia, porque eu comecei a ler os evangelhos, comecei a ler o livro de Atos, e vi que tinham ali sim, pessoas que foram batizadas, primeiro no Espírito, depois foram batizadas nas águas, e o evangelho começou a se tornar vivo para mim, mas sabe, lá atrás, em 2008, quando meu pai ficou doente, e uma senhora orar na casa dele, sabe aquele momento que você está desesperado, que você não sabe mais o que fazer, teu pai está em coma, quer dizer, talvez você não saiba, mas eu passei por isso, mas você estava desesperado lá, meu pai estava em coma, e aí o povo queria orar lá em casa, e uma senhora, Matrix, que nem ele falou, sabe a senhora Matrix? Ela ia orar lá em casa, ela tinha um coque, ela tinha uma saia bem comprida, e eu amo essas senhoras, não sei se aqui na igreja de vocês têm, mas eu amo essas senhoras, porque elas são do fogo, do reteté mesmo, ela batia a canelinha dela lá, cara, que o negócio era sinistro, só que eu não entendia nada, até então ela ia orar na casa do meu pai, ela fez aquela campanha de 7 quintas-feiras, e quando ela chegou na casa do meu pai, eu fugia dela,
Porque toda vez que ela olhava para mim, ela falava: vem cá que eu quero orar com você. E eu: oxe, o que essa senhora quer falar comigo? E de repente ela olhava para mim e começava começava a orar em línguas. Aí eu: o que você está falando? E ela falava assim, e aí no meio da oração em línguas dela, lá, e ela batia o pezinho, levantava a mão e rodopiava para lá e fazia de tudo. Cara, era muito louco. Mas de repente ela pegava, ela olhava bem no meu olho e falava assim: você é escolhido do Senhor, você é chamado para liderar jovens, você é chamado para causar um impacto nessa geração. Deus está te chamando para perto dele. E eu olhava para a cara dela tipo: o que você está falando? Eu não conhecia nada da Bíblia, não sabia nada. Estou falando de 2008 isso. E quando chegou lá em 2010, eu comecei a lembrar daquelas palavras. Eu falei: aquilo fazia sentido para mim agora. 2 anos depois, aquilo fazia sentido. E de repente eu comecei a ver a mão de Deus se movendo, trazendo, me colocando mais perto dele, trazendo ele mais perto de mim. Eu comecei a ter uma intimidade com Deus. E eu comecei a viver exatamente aquilo que a minha segunda mãe, como eu falei, fez na minha vida. Ela era uma pessoa que ficou por 17 anos até ver a resposta de oração dela. Aquela outra senhora também, ela entregou uma palavra de Deus na minha vida. 2 anos depois as coisas começaram a acontecer. Sabe, às vezes eu creio que nós somos muito rápidos em estender a mão para as pessoas, mas também nós somos rápidos para tirar as mãos das pessoas. Tem uma passagem onde Moisés, ele, lá no Antigo Testamento, enquanto ele ficasse com os braços levantados, o povo de Israel vencia a batalha. Vocês conhecem essa passagem? E aí ele começou a cansar. Tenta ficar com o teu braço levantado por horas. Você cansa, cara. Você cansa. Mas ele tinha pessoas do lado dele que estavam lá, dando suporte. Você vai ficar com essa mão levantada. E ficaram segurando a mão dele. Eu creio que nós precisamos ser essas pessoas que vão segurar a mão estendida até que a batalha seja vencida. É isso que eu creio que é nós sermos pessoas de tempo integral. Sabe, você vai orar pelos teus familiares, você vai orar pelos teus amigos, você vai orar pelos teus parentes, você vai orar pelos teus colegas, você vai orar por todo mundo que você não conhece, até que você veja uma resposta de oração. A gente não pode desistir facilmente, a gente não pode esticar a nossa mão e tirar a nossa mão. Estica a mão e fica com a mão esticada, porque vai chegar uma hora que é como se fosse aquela camada que estava nos olhos de Paulo, sabe, as escamas que caíram dos olhos de Paulo. Sabe aquela passagem onde Paulo ele cai em terra, ele tem um encontro com Jesus lá em Atos 9, ele cai em terra, de repente ele está com escamas nos olhos. Ananias vai e ora por ele. O que acontece? As escamas caem dos olhos dele. Eu creio que essas escamas precisam cair dos olhos das pessoas, porque quando essas escamas caem, elas pegam na tua mão e você puxa elas. Sabe, viver um estilo de vida missionário, eu creio que é isso. É você esticar a mão para as pessoas, e você estica. É como se você tivesse vários braços, várias mãos, e você esticasse para todo mundo, a todo momento, em todo lugar. E você sabe que vai chegar uma hora que essas escamas vão cair, e essas pessoas vão agarrar a tua mão, e você vai trazê-las para Jesus. Sabe, Deus criou o homem para que ele viesse a ter comunhão com Deus. Sabe o que é engraçado? Lá em Gênesis, era Deus que ia atrás de Adão. Já parou para pensar? E Deus procurava Adão. Deus vinha falar com Adão. É muito louco isso. Sabe, muitas vezes nós temos que pegar as pessoas e colocar elas diante de Deus e falar: olha, Deus vai vir falar com você. Espera um pouquinho. Eu esperei pela tua vida anos e anos. Espera um pouquinho, Deus vai falar com você. A gente vai começar a discipular uma geração a partir do momento que a gente estende a nossa mão. 1 Coríntios 13, minha esposa ama essa passagem, que fala do amor. Sabe, você não adianta nada, quem fala assim, não adianta nada você vender tudo que você tem e dar aos pobres, se você não tiver amor. Não adianta nada você orar por um enfermo, mesmo que ele seja curado, se você não liberar o amor de Deus, se você não ter amor, compaixão por aquela vida. E aqui a palavra fala assim, um dia eu estava meditando nessa passagem, e Deus falou comigo: César, lê o versículo 7, e fala assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está falando, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, não é isso? E Deus falou assim para mim: agora lê esse versículo como se eu estivesse vivendo isso, esperando pela tua vida. Cara, eu tomei um soco na cara de Deus naquele dia, porque Ele falou assim: eu
sempre sofri por você até que você viesse a me encontrar. Eu sempre acreditei que você um dia viria para mim. Eu esperei por você até que você viesse para mim. Sabe, eu suportei tudo e todos até que um dia você disse sim para o meu filho Jesus. Eu creio que é isso que a gente tem que viver aqui na terra, irmãos, como pessoas que vão viver essa passagem de 1 Coríntios 13, 7, suportando, sofrendo, crendo, esperando as pessoas ao nosso redor. Sabe, para a gente finalizar, eu vou estar aqui hoje, eu vou estar aqui amanhã também, eu tenho uma outra mensagem para compartilhar com vocês amanhã. Mas sabe, eu queria finalizar com algo prático aqui essa noite. Eu lá em São Paulo, quando eu me converti, a gente recebeu uma lista que a gente chamava de lista VIP. O que era essa lista VIP? Eram pessoas, 10 nomes que a gente ia colocar naquela lista e a gente ia regar aquelas vidas em oração. E eu quero fazer um ato profético com vocês aqui essa noite. Cada um pega o teu papel, pega a tua caneta. Se você não tem papel e caneta, levanta a mão, que aí a pessoa que tem do teu lado vai compartilhar com você, porque você é bondoso. Ou pega o bloco de celular, as anotações no teu celular. Você já tem em casa? Tá bom. Se você já tem na tua casa, então você vai regar aquelas, vai continuar regando aquelas vidas de oração. Se Deus te acrescentar algumas vidas agora, você anota também lá, tá bom? Mas eu quero fazer algo bem prático aqui essa noite. Eu quero que você anote 5 nomes de pessoas que Deus está colocando no teu coração agora, para você regar as vidas delas em oração. Anota, pode anotar, toma um tempo, vou te dar 30 segundos, 1 minuto. Anota esses 5 nomes. Pode ser alguns parentes, pode ser talvez um vizinho, talvez um colega de trabalho, talvez um amigo teu de uma outra igreja, que você sabe que ele está desviado. Talvez seja teu pai, seja tua mãe, talvez seja teus filhos. Escreve 5 nomes de pessoas que você quer que venham a conhecer a Jesus, ou que voltem para Jesus, nesse papel. Enquanto vocês escrevem, eu vou compartilhar o que eu vivi com essa lista VIP. Lá em 2010, quando eu me converti, eu peguei essa lista, eu escrevi o nome de vários amigos meus, vários parentes meus, na verdade eram 10 pessoas. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quão importante foi aquela minha ação, aquele meu ato profético. Porque parece muitas vezes que você está orando e nada está acontecendo, mas saiba que você está acumulando orações. É como se tivesse um cálice no céu, e vai chegar um momento que esse cálice vai transbordar. Regue em oração, regue em oração. E sabe, hoje eu tenho a alegria de poder ver resultados daquela lista. Sabe, daquela lista tinham 2 amigos meus que iam para as raves junto comigo, que quando eu me converti, eles me zoavam, eles tiravam um sarro da minha cara, porque a gente começou a ir para as festas de aniversário dos nossos filhos, e eles falavam assim: cara, você não vai beber, você não vai tomar uma cerveja, você não vai, e aí, saindo daqui a gente vai para a balada, vai para o rolê, a gente vai deixar as nossas mulheres em casa, a gente vai para a rua. Eu falei, cara, isso não faz mais parte de mim, eu estou de boa. E o Cezão ficou careta e tal, e começou a me zoar, virou crente, começou a me zoar. E eu fui engolindo aquilo. Eu vivi 1 Coríntios 13, 7. E eu engolia, mas eu nunca deixei de estar com eles. Em todos os momentos, em todas as festas, nós estávamos juntos. E regava a vida deles em oração. Deus, abre os olhos para que as escamas dos olhos deles caiam. Deus me usou como Ananias. Sabe, eu fico pensando assim, muitos querem ser Paulo, mas Paulos precisam de Ananias. Quem aqui está disposto a ser um Ananias? Que vai abrir os olhos da próxima geração. Sabe, eu creio que naquele momento, todas as vezes em que aqueles meus amigos ficavam zoando de mim, aquilo me trazia mais força para continuar perseverando. E hoje eu tenho 2 desses meus amigos que estavam naquela lista, fora os outros, mas eu estou falando especificamente desses 2. 2 deles que estavam comigo, eles vendiam droga junto comigo, eles bebiam junto comigo, a gente fazia tudo de errado junto. 2 deles estão na igreja hoje. Um está na minha igreja
E o outro é aquele que eu acabei de falar com você, que está na Surf House lá no Guarujá. Ele mora na praia e ele dá aula, ele luta também jiu-jitsu e ele dá aula de jiu-jitsu na igreja. E toda vez que eu encontro com eles falam: cara, eu agradeço a Deus pela tua vida, porque eu sei que você orava por mim. Obrigado por aquela Bíblia que você me deu lá em 2010, porque hoje eu estou usando ela não está mais empoeirada. Sabe, a gente tem que fazer isso com a vida das pessoas ao nosso redor. Estender a mão, sem tirar a mão. Seja um Ananias, amém? Fica de pé com a tua lista, fica de pé com o teu celular, né? Hoje a gente está no mundo tecnológico. Eu quero terminar essa noite orando como um ato profético, amém? Eu quero orar por cada um de vocês, por cada um desses nomes. Eu quero orar, a gente vai orar isso de uma maneira geral, mas sabe, eu quero que você abra a tua boca e comece a declarar e chamar essas vidas para dentro do reino de Deus. Sabe, vai ter um momento que a gente vai estar orando e você vai falar assim: eu chamo o João para dentro do teu reino, Senhor. Eu chamo aqui a Marta para dentro do teu reino. Eu chamo a Maria para dentro do teu reino. Eu chamo o Pedro para dentro do teu reino, amém? Abre tua boca e começa a pedir agora. Começa a pedir para que Deus venha tocar essas pessoas de uma maneira criativa. Senhor, nós te pedimos agora, visita cada uma dessas pessoas. Começa a orar junto comigo, igreja. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não é só a pessoa que está com o microfone que tem o poder e a autoridade. Você é um ministro. Então começa a orar agora e começa a pedir: Deus, visita essas pessoas, age na vida delas, trazendo salvação, trazendo também com que elas venham a voltar para dentro do teu reino, aquelas que estão afastadas, que possam ter encontros contigo. Eu te peço agora, Senhor, envia anjos para visitar essas pessoas, para visitar elas agora com o teu sobrenatural, que elas possam ter conversões, Pai, através de sonhos, que Jesus venha aparecer para elas. Eu declaro agora cristofanias, a aparição de Cristo sobre a vida dessas pessoas, assim como nós ouvimos testemunhos, Senhor, de pessoas muçulmanos, pessoas no Oriente Médio, que têm tido visitações de Cristo, e elas têm entregues a sua vida para Jesus. Eu te peço agora, Pai, visita elas agora, derrama sobre a vida delas o teu amor, a tua graça, derrama a tua presença, Senhor. Eu peço também que de uma maneira sobrenatural o Senhor traga cura sobre elas, uma cura física, uma cura na alma, uma cura no espírito. Eu libero agora em nome de Jesus. Nos usa, Senhor, como agentes de avivamento, como agentes de transformação. Nós somos a tua boca aqui na terra, Senhor. Nós somos a tua mão aqui na terra, Senhor. Os nossos pés, eles estão preparados para levar o teu evangelho, Senhor. Nos transforma como pessoas que vão realmente viver uma palavra viva. A grande comissão fala que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu declaro agora sobre essa igreja uma unção de cura. A tua palavra fala que nós vamos libertar os cativos. Eu libero agora sobre essa igreja uma unção de libertação, em nome de Jesus. E nós chamamos, agora você vai começar a chamar essas pessoas para dentro do reino de Deus. Comece a chamar, e nós chamamos agora o João para dentro do reino de Deus. Nós chamamos, começa agora a falar os nomes que você tem anotado aí. Nós chamamos a Maria, nós chamamos agora também o Pedro, nós chamamos agora, Pai, os Césares, nós chamamos os Gustavos, nós chamamos os Paulos. Senhor, nos usa como Ananias, que a gente possa ser uma geração de Ananias que vai levantar outros Paulos que vão causar um impacto em todo o mundo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, que cada nome citado aqui essa noite seja visitado por Ti, seja tomado pela Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Tá. A Ele toda a honra. Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Assim como o Senhor tem transformado a minha vida, eu peço que o Senhor transforme a vida de cada um aqui, Senhor. E que a gente possa ser agentes de avivamento. Que a gente possa causar transformação por onde a gente passar. Que cada um aqui seja conhecido como aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Aleluia.
Eu quero terminar liberando a palavra de 2 Timóteo 1,7, que fala: Deus não nos deu um espírito de covardia, aleluia, mas um espírito de amor, um espírito de poder e um espírito de moderação. Aleluia. Sabe, nós precisamos de um Espírito Santo que é ousado. Se ele não é covarde, ele é ousado, porque o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de você, habita dentro de mim. Ele nos capacita para cumprirmos o nosso chamado aqui na terra. E ele é um espírito de amor. Sabe, um espírito de amor. Você precisa de um espírito de amor, porque o teu amor terreno não é suficiente para amar as vidas o suficiente. Você precisa do amor de Deus sendo liberado através da tua vida. Você é simplesmente um canal de liberação do amor de Deus aqui na terra. Amém? Sabe, poder, você não tem poder em si. Você não tem poder para fazer as coisas. Agora o Espírito Santo dentro de você te capacita e te dá poder e autoridade para você vencer esse mundo, vencer as enfermidades, vencer os cativos e trazer eles para a libertação. Amém? E você precisa de uma mente sã, ou um espírito de moderação. Algumas traduções também são moderação. Por quê? Porque nós precisamos entender os tempos e as temporadas. A moderação nos coloca no momento certo, na hora certa, para falar a coisa certa. A coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. Amém? Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: olha, você é um missionário em tempo integral. Você é um missionário.